Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Queridos, graça e paz, boa noite. Que noite tão especial e importante que Deus nos dá para estarmos juntos na presença de Deus essa noite. Eu não sei se dá, se for possível, dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado aí. Aleluia. As máscaras aos poucos estão caindo. Aos poucos as máscaras estão caindo. Hoje eu estava com a minha máscara depois do culto aqui assim, virado para trás. Sim, e alguém me perguntou: por que pastor, por que você está com a máscara desse jeito? Já estou fazendo assim pelo menos 6 meses para a orelha voltar para o lugar. Quando terminar a pandemia nós vamos estar tudo assim, né? Então assim já estou equilibrando, né? Um pouco para frente, um pouco para trás. Exatamente. Glória a Jesus. Estamos no segundo culto do dia de hoje. Hoje pela manhã hoje pela manhã foi uma noite incrível, não dá. Hoje pela manhã foi uma manhã muito boa. De fato, fomos ministrados por Deus. E Deus, através da sua palavra, ao longo desses dias, tem nos ensinado tanta coisa. E eu confesso de todo o meu coração que tudo que Deus tem ensinado, ao mesmo tempo que tem produzido crescimento, deslocamento do lugar aonde nós estamos para esse lugar que Deus está nos chamando para ir, também tem causado no meu coração um tanto de preocupação. Porque toda palavra liberada da parte de Deus sempre vai exigir uma resposta nossa. Se existe algo que Deus faz e aos poucos deixa de fazer, é a sua fala constante ao coração que responde com inconstância a sua palavra. O que Deus tem nos ensinado tem nos colocado em um lugar de privilégio. Deus tem nos dado chaves que abrem portas que nos levam a lugares que nós jamais iríamos sem o apontamento, sem a direção de Deus. Uma noite como essa, ela difere de tantas outras, porque ela não é só domingo, ela não é só mais uma noite, ela é uma grande noite. E é sobre a grandeza de uma noite como essa que eu quero falar essa noite. Marcos capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler para você alguns versículos. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está doente, moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e o seguiu uma grande multidão que o oprimia, o apertava. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos e gastado todos os seus recursos, e não lhe adiantara nada, antes indo a pior, ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas orlas das suas vestes. Porque ela dizia assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se o seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: mestre, vês que a multidão te aperta, e tu dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal.
Estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a sua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. E Jesus, ouvindo essas palavras, disse aos principais: não temas, crê somente. E não permitiu que alguns o seguissem, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E fechando a porta da casa dos principais da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que está acontecendo esse alvoroço e essa quantidade de pessoas chorando? A menina está morta. A menina não está morta, mas dorme. E riam-se de Jesus, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde estava a menina deitada. E tomando a menina pela mão, Jesus disse: Talita cumi, que traduzido quer dizer: levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer para a menina. Nós damos muita atenção para um texto quando refere-se a milagres, com os olhares voltados para aquilo que Jesus está fazendo. E de fato isso é imprescindível e é um diferencial. E o olhar para aquilo que Jesus está fazendo testifica ao nosso coração o fato de que Ele pode todas as coisas. Só que sua ação só é eficiente na vida daqueles que sabem acionar as suas ações. Eu preciso que você entenda que há níveis que estão relacionados àquilo que nós vivemos em Deus. Algumas coisas estão no nível de misericórdia, outras coisas no nível de fidelidade. Porém, cada uma delas, que vem como uma ação de Deus, também é uma chave que abre portas e nos dá acesso a lugares do qual o Senhor está nos chamando para lá. Nosso talvez grande problema é a nossa insensibilidade visual quanto ao ambiente de milagre. Porque nós voltamos inteiramente os nossos olhos para Jesus e estamos vendo o que Jesus está fazendo, e isso gera convicção no nosso coração de que Ele faz. Mas nós precisamos descobrir o que nós precisamos fazer para que Ele faça aquilo que por vontade dEle, por direção dEle, por amor dEle, por graça dEle e por fidelidade dEle quer fazer na nossa vida. Quando você aumenta a sua percepção, você começa a enxergar detalhes, fatores, coisas que em geral a grande maioria não percebe porque existem obstáculos, barreiras na sua visão que precisam ser removidas para que consiga olhar com profundidade. Vou dar um exemplo muito prático, muito bíblico e muito familiar de todos. É um milagre que Jesus faz em Jericó em relação ao cego Bartimeu. Bartimeu é um professor excelente. Bartimeu é um mestre em relação a milagres, a mudança de vida. Porque quando ele tem uma oportunidade, ele consegue extrair daquela oportunidade aquilo que Jesus tem para dar naquela oportunidade, que vai mudar a sua vida. O grande problema de Bartimeu é que ele é cego antes do milagre, e a grande maioria que não daria credibilidade para uma pessoa cega, e pior ainda, Bartimeu é mendigo.
Nossa concepção em relação aos outros acaba sendo uma grande limitação daquilo que nós poderíamos aprender com elas. Quem é que vai sentar, tirar 1, 2, 3 horas da sua vida, não é nem do seu dia, da sua vida, para ouvir um cego, mendigo, ensinar a respeito de milagre? Você se matricularia nessa aula? Como receber um milagre? Professor Bartimeu, o cego mendigo. Não. Mas ele tem chaves que outras pessoas não têm. Ele tem respostas que outras pessoas não têm. Por isso que em Marcos 10:51, Jesus vai falar exclusivamente com ele, dizendo: o que queres que eu te faça? E se nós o entrevistássemos, penso eu, que a ousadia dele, por analisar o seu perfil diante da oportunidade, faria com que ele tivesse respostas contundentes. Exemplo: você não é cego? Ele diria assim: eu sou cego, mas eu não sou surdo. Por isso eu consegui ouvir que Jesus estava passando por aqui. Mas você não é cego? Sou cego, mas eu não sou mudo. Por isso eu fiquei gritando, até que ele me ouvisse. Mas você não é mendigo? Eu sou mendigo, mas eu não sou tolo como a grande maioria é, porque eu sei aproveitar a oportunidade aonde Jesus está. Deus quer nos ensinar grandes coisas. O problema, irmã Rosana, é que às vezes as grandes coisas que Deus quer nos ensinar é através de pequenas pessoas. Deus quer nos levar a lugares, mas às vezes os lugares grandiosos que Deus quer nos levar virá através de um coração inclinado à simplicidade. Bartimeu sabia muito bem o que se precisa para deixar de ser cego. E a inteligência desse homem está além de qualquer capacidade intelectual de subestimá-lo, porque ele estava tão preparado para aquela ocasião que ele sabe exatamente o que ele precisa de Deus. E isso parece muito básico e muito simples, mas talvez a grande maioria aqui ainda não sabe ainda o que de fato precisa de Deus, e talvez esteja em dúvida entre meia dúzia e 1 dúzia de coisas. Ele vai tratar a resposta de Jesus ao que queres que eu te faça com uma palavra precisa. Só 2 pessoas antes de Bartimeu ouviram a frase: o que queres que eu te faça? A primeira foi o filho de Davi, Salomão. Salomão, agora rei de Israel. Salomão oferece a Deus um absurdo de sacrifício. Ninguém sacrificou tanto na inauguração de um templo ou no próprio templo como Salomão. Depois Salomão ora a Deus e Deus diz assim para Salomão: meu filho, o que queres que eu te faça? Ele já tinha muita sabedoria para responder essa pergunta. E ele diz assim: Senhor, eu quero sabedoria para poder entrar e sair. Senhor, eu quero sabedoria para poder governar o seu povo e a miséria ficar afastada do meu reino. Senhor, eu quero sabedoria para manter paz, para que a guerra não assole as famílias e as casas, e não seja levado de nós, não seja mortos os maridos e levado as crianças e violadas as mulheres. Eu quero sabedoria para poder governar com justiça, para poder governar com verdade. Eu quero sabedoria, Senhor, para que o teu nome não seja envergonhado. Deus vê uma resposta daquela
e diz assim: porque tu não me pedisse ouro nem prata, mas me pedisse sabedoria para governar o meu povo, farei de ti o homem mais sábio da terra e o homem mais rico também. Uma resposta certa vai te dar acesso a coisas que você jamais teria pedindo elas. Existem algumas coisas que nós só temos quando nós não a desejamos. Porque enquanto nós desejamos, Deus não pode alimentar a cobiça no nosso coração. Existem algumas coisas que Deus nos nega porque realçam, acentuam a vaidade. Senão fica bobo, senão fica chato, se torna insuportável. Um segundo exemplo, Esther. Esther precisa tocar no coração do rei e reverter um quadro que trazia condenação para toda a nação de Israel. Por isso Esther vai até o rei de forma muito ousada, sem autorização. Naquele tempo funcionava assim: ela entra na presença do rei, o rei, quando vê a Esther, aliás, diz a Bíblia, está meses sem ver ela. Quando o rei vê ela entrando assim, o rei baba. Ali baba. Ela faz o pedido, se pode preparar para o rei um banquete, faz o convite. E o rei vai ao banquete. O rei é servido muito mais do que rei. Quando termina o banquete, o rei, como rei, precisa ser recíproco. E quer devolver-lhe o favor e diz assim: diga-me o que tu queres, e eu te darei pelo que tu fizesse. Ela diz: o que eu quiser, meu rei. Sim, tem certeza? O que tu quiser. Então meu pedido é o seguinte: volta amanhã que a festa vai estar melhor do que hoje. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pouco sabe essa esposa. Volta amanhã, porque se hoje estava bom, amanhã eu garanto que vai estar melhor ainda. No outro dia o rei está lá cedo, chegou cedo, preparado para a festa. E Esther, sabe o que ela faz? A rainha, ela serve o rei com todo amor e carinho. No ápice daquele momento, o rei diz assim: minha rainha, deixa eu parafrasear aqui para você entender. Pelo amor de Deus, eu te suplico, torna menor o meu sofrimento nesse momento, porque eu estou constrangido com tanto amor que eu recebo de você. Pede-me o que tu queres, e até a metade do meu reino te darei. Ah, irmão, que irmã não queria poder ouvir isso? Que irmã que não queria poder ouvir isso? Ah, pastor, mas ele é o rei. É, mas ela também é a rainha, tá, gente? Você gostaria que teu marido te tratasse como uma rainha? Acho que não. Já entenderam a pergunta. Você gostaria que o seu esposo tratasse como uma rainha? Só para ficar engraçado. Trata ele como rei. Oh, glória! Quando eu escuto um esposo chamando de minha rainha, eu sei que existe ali uma reciprocidade muito grande. Você consegue entender? Olha a primeira situação. É Deus, gente, falando com Salomão. O que queres que eu te faça? É nada mais, nada menos que o Todo-Poderoso falando com o Rei Todo-Poderoso. Olha a segunda situação. É o rei, que agora é dominante por boa parte do mundo, falando com a sua rainha. É o rei e a rainha. O problema é a terceira situação. É Jesus falando com o mendigo ali. É o com o mendigo. Jesus falando com o mendigo. O primeiro é Deus falando com Salomão, o rei mais poderoso. O segundo é o rei mais poderoso falando com a rainha mais poderosa. Terceiro é Jesus falando com o mendigo mais poderoso. Sabe por que Jesus reage assim? Porque ele é reagente. Ele sempre vai dar uma resposta coerente às nossas atitudes.
Jesus faz a mesma pergunta, porque no coração de Jesus, Bartimeu se comportara como se comportou Salomão e como se comportou Esther. Então um homem como esse precisa ouvir uma pergunta como essa. E a sua sabedoria em relação a milagres realça quando ele responde à pergunta que queres que eu te faça. Porque quem não sabe o que quer, não se contenta com nada. Quem não sabe o que quer, nunca estará contente com nada. O problema não está nas coisas, está na alma desse indivíduo. Que queres que eu te faça, Bartimeu? A quantidade de opção relacionada à vida que ele tinha era muitas. Ele podia dizer assim: Senhor, dá uma bengala para que eu pare de tropeçar na calçada, ó. Senhor, me dá um cão guia, eu sou cego, um cão guia. Porque aí ele vai para casa, volta para casa e ó, Senhor, o meu problema não é, estou dando um exemplo, não é ser cego, é ser mendigo. Ajeita para mim uma aposentadoria aí. Então eu não vou precisar mais mendigar. Vou curtir a minha cegueira pro resto da vida. Não. Ele diz o seguinte: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero poder abrir os olhos e olhar com quem eu falo. Eu quero ver a tua face, eu quero chegar em casa, eu quero olhar para minha mãe, eu quero olhar para meu pai. Senhor, eu quero poder olhar, eu quero poder ver o que as pessoas estão vendo que eu não estou vendo. Senhor, abre os meus olhos. Pastor, mas ele não era mendigo? Era. Mas ele só era mendigo porque ele era cego. Ele sabia que se o Senhor tocasse na sua cegueira, ele deixaria de ser mendigo no outro dia. Ele sabia que a sua cegueira era o fator limitador da sua vida, que acabava inibindo outras qualidades. Então, se o Senhor faz com que eu deixe de ser cego, amanhã pela manhã eu já vou deixar de ser mendigo. Cegueira espiritual causa miséria espiritual. Cegueira espiritual causa miséria espiritual. Cegueira espiritual causa miséria espiritual. E é tão lindo a reação, a reciprocidade de Jesus em relação ao seu pedido, que Jesus diz assim: vê, então vê, a tua fé te salvou. Bartimeu, ele ensina tantas coisas, e os ensinos de Bartimeu acabam fazendo parte de uma coletânea de ensinos que nós devemos observar. Quando você ler a Bíblia, não olhe apenas para aquilo que Jesus está fazendo, mas para que aquilo que as pessoas receberam também fizeram. Por isso nós lemos esse texto cumprido essa noite, porque retrata 2 milagres extraordinários que aconteceram de formas diferentes. E cada um dos 2 nos ensina muita coisa. Primeiro, o de Jairo, o do chefe da sinagoga, o homem que tem a sua filha doente, que sabe que Jesus está vindo. E quando Jesus chega, Jairo já está lá, diz a Bíblia. Quando ele desce do barco, o homem que entende a respeito de culto, de adoração, de autoridade, se prostra aos pés de Jesus. Sabe Jesus? Como em Zaqueu, quando sobe a figueira, Jesus sempre para dar atenção a alguém que está tentando chamar a sua atenção. Por que Jesus deu atenção para Zaqueu, pastor? Irmão, você está pregando, você está cantando, e uma pessoa sobe num pé de limão cheio de espinho para te ouvir, você não vai querer conhecer a pessoa que fez aquilo? Por que Jesus deu atenção para Bartimeu, pastor? Porque você está passando e alguém está gritando seu nome incontrolavelmente, porque tentaram calá-lo, e acontece uma ação toda em volta disso. Você não vai querer conhecer a pessoa que está gritando teu nome? Assim é esse homem prostrado aos pés de Jesus. Jesus para e ele diz o seguinte: Senhor, a minha filha de 12 anos está doente.
venha comigo até a minha casa, olha só, e toque nela, para que ela seja curada. Jesus, junto com esse homem, acompanhado de uma comitiva de excelência de pessoas, junto com uma grande multidão, vai até a casa desse homem. E a multidão atrás, fazendo aquilo que nós somos especialistas. Senhor, eu quero milagre. Senhor, eu quero cura. Deus, fala comigo. Eu vou no culto domingo à noite só para o Senhor falar comigo. Deus, eu quero restauração. Deus, eu quero que o Senhor vivifica. Deus, eu preciso de vitória. Senhor, eu preciso de libertação. A multidão está lá, gente, e Jesus está indo para a casa de Jairo. No meio da multidão tem alguém que traz consigo as chaves. E eu acho lindo a perseverança dessa mulher diante das adversidades que ela enfrentava. Porque ela reagia na altura daquilo que ela ouvia. De fato, não é bíblico, mas é verdade. Quem cala, consente. Ela dizia consigo assim, diz a Bíblia: se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Diz para mim essa frase aí. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. 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 Se eu tocar nele. Obrigado. Por que ela tinha que falar isso, pastor? Porque ela ouvia vozes que diziam assim: você vai morrer doente. E não há ninguém que grite tanto ao nosso coração quanto à nossa alma. Você não pode. Você é fraco. Você é feio. Já ouvi muito isso. Você é feio. Tem quem também? Você é feio. Você é pobre. Imagina essa mulher, diz a Bíblia, que sofria como as meninas. A menina tinha 12 anos, ela sofria 12 anos. A Bíblia diz que ela gastou todos os recursos que tinha. E isso fez que ela fosse ainda de mal a pior. Gente, eu conheço de mal a bem, de bem a mal. Agora de mal a pior ainda é do ó pro ó do borogodó. De mal a pior. É quando assim, já está ruim demais e você acha que não pode piorar e você descobre que acabou piorando ainda mais. Como que ela lidava com os conflitos da sua alma? Quando as pessoas e a sua alma dizia que não tinha jeito, ela dizia assim, ó: se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Ela reagia à altura daquilo que ela ouvia. Porque se ela senta na sua angústia e começa a lamber as suas feridas, de fato ela não teria vivido nada. Ah, mas você não tem jeito, já faz 2 anos. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Ah, mas já faz tanto tempo. Se fosse para melhorar, já tinha melhorado. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu fosse você, eu desistia. Se eu tocar nele, eu vou ficar curado. O que nós falamos a respeito dos eventos de Deus na nossa vida, no dia da adversidade, determina ações que Deus fará em nós. A sua vida começa a mudar quando você começa a mudar aquilo que você fala a respeito daquilo que você está vivendo.
Você não precisa pintar um quadro que não seja verdade. Você não precisa exagerar. Mas você tem que colocar fé nas tuas palavras. Porque fé atrai Jesus. Fé atrai Jesus. Fé atrai Jesus. Então é isso que ela dizia. O grande problema é que não havia barreiras apenas internas. E depois que você vence dentro do seu coração, achando que tudo que você precisava vencer já foi vencido, você vai descobrir que existem barreiras externas. Algumas coisas são do olho para dentro, dentro da alma. Outras coisas são do olho para fora, são físicas. A Bíblia diz que há uma grande multidão que aperta Jesus. Há uma grande multidão. Jesus está indo para a casa do Jairo, resolveu o problema da filha. E uma multidão atrás, eu quero. E ela consegue olhar no meio daquele bolo de gente, Jesus. Eu defendo a ideia de que ela tenha caído enquanto vá até Jesus, porque a Bíblia nos faz entender que ela tocou nas suas orlas, nas orlas das suas vestes, que eram umas franjas que ficavam um palmo abaixo do joelho. Como ela vai encarar os obstáculos que estão diante dela vai determinar os resultados que ela vai ter. Queridos, ela poderia fazer uso da situação e acalmar o seu coração, porque aquele momento dava a ela boas desculpas. Porque tem gente que não procura milagre, tem gente que procura desculpa. Tem gente que não quer mudança, tem gente que quer justificativa. Ela poderia dizer assim, mas está tão cheio, tem tanta gente, tem coronavírus por aí. Ela pode dizer, está todo mundo apertando Jesus, como é que eu vou chegar lá no meio de tanta gente, tem tanto homem? Ela pode dizer, 12 anos sofrendo, eu estou anêmica, eu estou fraca, eu perco sangue constantemente com essa hemorragia uterina. 12 anos. Aí, eu acho que numa outra ocasião vai ter menos gente, vai ficar melhor. Serviria de desculpa para Bartimeu também. Eu sou cego, eu sou mendigo. Por que Jesus vai parar para dar atenção? Quantas vezes nós nos colocamos nessas condições? Eu sou cego, eu sou mendigo. Por que Jesus vai parar para dar atenção para mim? Jesus sempre está passando aqui por Jericó. Semana que vem eu clamo. Se tiver menos gente, eu clamo. Sabe qual é o problema? É que aquela foi a última vez que Jesus passou em Jericó, porque dali de Jericó Jesus vai para Jerusalém ser crucificado. Sabe qual é o grande problema da situação da mulher do fluxo de sangue? É que aquela é a única oportunidade que ela vai ter para mudar a sua vida. Não menospreze o potencial das oportunidades. Não menospreze o potencial das oportunidades. Porque existem oportunidades que trazem assim, no seu decor, no seu bojo, na sua estrutura, algo muito simples, mas existem grandes coisas escondidas lá. Você apura, você aumenta a sua sensibilidade, a sua percepção e começa a detectar algumas coisas que vão ser um diferencial na sua vida. Eu imagino tanto ela quanto Bartimeu falando a mesma coisa. Gente, o que cura está aqui. Eu sou doente precisando da cura. Eu vou aproveitar a oportunidade. Será que eu deixo para ser curado amanhã? Será que eu deixo para ser abençoado amanhã? Será que eu deixo para receber vitória amanhã? Não, eu vou fazer isso hoje, porque eu estou cansado de sofrer. Estou cansado de sofrer. O cansaço em relação ao sofrimento nos leva a dois tipos de situações. Uma indignação que vai nos levar a uma mudança de vida, ou simplesmente um abandono de vida e desejar a morte. O cansaço em relação ao sofrimento nos leva a dois tipos de situações. Ah, pastor, eu estou cansado, mas eu estou conformado. Não, não está cansado. Não é esse ponto.
ou gera uma indignação e você se levanta, se revolta, daqui para frente vai ser diferente e vai mesmo, ou como acontece com a maioria, pede pela morte, porque está decepcionado com a vida. O problema é que vida nós só temos uma. E não importa o que as pessoas fizeram em relação à nossa vida. As pessoas podem estragar a nossa vida. Nós não vamos ter uma segunda. Pastor, mas minha vida não está bem. E você está fazendo o quê para que as coisas melhorem? Não espere que os outros façam isso por você. A vida é sua. E até o próprio Deus age em conjunto com você para que a sua vida seja diferente. Mas nunca Deus faz tudo sozinho. Existe a tua parte e existe a parte de Deus. E a parte de Deus só acontece depois que você faz a sua parte. Ela dizia assim: se eu tocar Jesus. O problema é que tem uma multidão. E ela só vai conseguir tocar Jesus se ela transpor as barreiras que estão diante dela. Eu imagino, aos trancos e barrancos, em meio aos obstáculos e dificuldades, essa mulher vai: dá licença, eu preciso passar, com licença. Alguém a empurra, ela volta para trás de novo, e ela vai. E eu imagino que ela cai, e caída, gente, imagina quantos pisões essa mulher não deve ter tomado. Pisaram em suas mãos, pisaram em suas costas, pisaram sobre ela, e ela se arrastando: eu preciso tocar, ai se eu toco, ai se eu toco, ai se eu toco. Eu imagino ela caída assim, e no último instante, com as pontas dos seus dedos toda esticada, ela assim pega na franjinha da orla da veste de Jesus. Quando ela faz isso, meu Deus, só isso. Só isso. Só isso. Ela aciona um botão chamado Power. Plim, plim. A Bíblia diz que Jesus naquela hora, a única vez que a Bíblia diz que Jesus naquela hora, ele sente sair poder. Eu fico imaginando como é que ia sair poder de Jesus, gente. O que foi, mestre? Tomou choque? O que foi, Senhor? O que foi, Senhor? Alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti poder de Deus sair de mim. O insensível diz assim: te tocou? Meu Jesus, a multidão te aperta e tu dizes: alguém te tocou? Eu imagino aquela lição de discipulador para o discípulo. Ô meu filho, é uma diferença tão grande entre me apertar e me tocar. Quem me aperta não leva nada de mim, mas quem me toca tem tudo. Tem tudo! Problema resolvido. Primeiro fator ainda está pendente, porque Jesus está indo para a casa de um pai que tem uma filha de 12 anos doente. E no meio do milagre, diz a Bíblia que alguém chega e diz assim: não preciso ir mais para lá, não preciso ir mais para casa desse homem. Sabe a menina que estava doente? A menina morreu. Esse homem também estava indo de mal a pior. Sabe aquela sensação de que vai dar tempo e infelizmente algumas coisas acontecem e parece que não deu mais? Porque uma coisa é curar uma pessoa doente, outra coisa é ressuscitar uma pessoa morta. Jesus olha e diz: calma, não se preocupa não, a menina dorme, ela não morreu. A Bíblia diz que Jesus vai, e quando chega na casa, Jesus já encontra uma comitiva grande chorando. Ela diz, chorava e pranteava, gritava por causa da morte da menina. Olha que turma
mais estranha. Jesus chega e diz assim: gente, não precisa chorar, a menina não está morta, a menina dorme. O pessoal que estava chorando começa a dar risada. Cuidado com pessoas que estão debochando do milagre de Deus na sua vida. Cuidado com pessoas que são incrédulas à ação de Deus. Jesus diz assim: vocês, vaza daqui. Por que Jesus manda aquelas pessoas saírem? Porque o milagre acontece somente quando o ambiente está pronto. E pessoas assim contaminam o ambiente de milagre. Vocês têm que sair. Porque enquanto vocês estiverem aqui, o ambiente de vocês impede de que eu faça o milagre. Jesus chega para a viúva de Naim, que está velando seu filho. Lembra a história? Um monte de gente saindo da cidade. O autor da vida está entrando em Naim, e a viúva, com o seu único filho, com a morte, está saindo. Um encontro da vida com a morte, no meio do caminho. Jesus para e diz assim para aquela mulher: mulher, não chores. Não chorar? Numa sociedade que nem a nossa, onde a mulher sem marido não tem prestígio, não tem valor, não tem respeito, e o único filho, o homem que eu tenho, acabou de morrer, o Senhor diz para mim não chorar? Mulher, não chora. Jesus cessa todo o barulho da sua alma para depois fazer o milagre. Ele muda o ambiente no coração dela para que depois o ambiente externo possa ser mudado. Jesus tira aquele pessoal dentro da casa. Tem gente que tem que sair, gente. Tem gente que precisa sair porque está atrapalhando o ambiente de milagre. Só entra o pai, a mãe, Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus toma a menina pela mão, coloca a menina de pé, pode ficar sentado, coloca a menina de pé e diz: menina, te digo, levanta, levanta. Sabe a menina que estava morta? Ela levanta. Jesus diz assim: pode dar de comer para ela. Deixa eu fazer duas observações para nós concluirmos. Há uma divergência muito grande em relação a ações que levaram essas duas pessoas ao milagre. A primeira dela é que o pai diz assim para Jesus: vem comigo e toca na minha filha para que ela fique sarada. A mulher dizia assim: se eu tocar nele, eu vou ficar sarada. O pai dizia assim: se o Senhor tocar nela, ela vai ficar curada. A mulher dizia assim: se eu tocar nele, ficarei curada. O pai estava dizendo: o milagre depende todo de ti. E esse tipo de confiança tem respaldo diante de Deus. Mas a mulher estava dizendo assim: o milagre que eu preciso depende de todo o meu esforço, depende de mim. O pai estava dizendo assim: o milagre só acontece quando o Senhor toca nas pessoas. A mulher estava dizendo: o milagre acontece quando eu toco em Jesus. O pai dependia do deslocamento de Jesus até a casa da menina, até a casa dele. E a mulher dependia do deslocamento dela até Jesus. Por haver uma aproximação dentro de uma passagem só, fatores assim, sabe o que eu entendo? Que existem milagres que nós ainda não recebemos, porque nós estamos como Jairo, esperando que Jesus faça tudo. E Ele faz. Mas há milagres que nós só vamos receber quando nós fizermos a nossa parte. Pastor, eu já orei, eu já busquei, pastor, e Deus agora não tocou. Ah, querido, se Ele não tocou em você, toca nele. É porque Ele está esperando você tocar nele. Se Ele não tocou em você, é porque você deve tocar nele. Fique de pé comigo, por favor, para nós orarmos juntos. Só do louvor. Iramacho de que andaraba suria bacamagalama mandarabacai. Ei,
Aleluia. Numa noite como essa, até onde Deus pode? O quanto você está disposto a se expor? Porque aquele homem gritou até que Jesus ouvisse, aquele pai se prostrou perante Jesus até que tivesse a atenção de Jesus, aquela mulher rompeu com a multidão e foi até Jesus. Até onde você está disposto a ir, baseado no quanto você está disposto a se entregar? Porque o quanto você está disposto a se entregar determina o quanto você também terá de disposição de Deus para te abençoar. Será que Deus pode essa noite? Ou será que boa parte da vida nós somos só mais um na multidão, apertando Jesus, sem evidência, sem notoriedade, esperando com que Ele faça tudo e nós, sem que façamos nada, recebamos dEle? Essa noite pode ser só mais uma noite de domingo. Só mais um domingo. Aonde aquele chato pastor encheu mais um pouco a minha paciência. Ou essa noite pode ser a noite que vai mudar toda a história da sua vida. Sabe aquele problema que você tem na terça-feira para resolver, na quarta, na segunda, na quinta? Pode ser resolvido aqui hoje. Você pode antecipar a luta que você vai enfrentar durante essa semana, trazendo ação de vitória de Deus para a sua vida. Mas isso depende de você. Porque Deus, como Pai, o Todo-Poderoso, está sempre bem posicionado, pronto para fazer grandes coisas ao nosso favor. Eu disse de manhã isso, eu preciso dizer de novo, porque Deus me faz lembrar. Deus está nos ungindo com um tipo de unção que fará com que as pessoas olhem para nós com seriedade, pastora Bárbara. Talvez nos primeiros anos, muitas vezes, fomos vistos, e isso eu falo com humildade diante da cruz, mas vistos como uma igrejinha da garagem. Deus está nos ungindo com um tipo de unção que fará com que as pessoas nos olhem com seriedade. Sabe quantos gigantes nós precisamos matar para que as pessoas acreditem que nós somos matadores de gigante, Lana? Só um. Mata o primeiro gigante e todo mundo vai acreditar que isso é perigoso. Todos os gigantes vão apavorar os outros, mas vão temer você. A Bíblia não diz isso a respeito de Davi? O pai não leva o filho a sério no dia da unção. O profeta não leva o menino a sério no dia de ungir. O rei não leva a sério Davi quando fala que vai lutar com o gigante. O gigante olha para Davi e faz piada. E Davi está dizendo assim: pobre coitado, mexeu com o cara errado. Tolo ele. Acha que eu vim para a guerra sozinho. Ele veio com o exército dele, eu vim com o meu. Por isso ele diz assim: afrontaste o exército do Senhor. Davi diz: o Senhor dos exércitos está comigo. Irmão, se já é problema estar com o exército de Deus, imagine estar com o Senhor dos exércitos. Não, hoje não desceu o Gabriel, não desceu o Miguel, não desceu o exército de Deus, não. Hoje desceu o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Antes da batalha, Davi era piada. Depois que o gigante cai, Davi vira canção. As pessoas que fizeram piada do menino que ia lutar com o gigante, agora estava compondo, diz a Bíblia, que eles cantavam assim: Saul, o rei, né, matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Nada, Davi tinha matado só um gigante. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Sabe as pessoas que fazem de você piada? Deus está te ungindo com uma unção que fará com que as pessoas olhem para você com seriedade. Com seriedade. Ei, e o mais lindo de todo esse processo, ou aliás, o mais lindo em conclusão a esse processo, é que nós não vamos esconder a bandeira ensanguentada de Jesus, falando: eu estou aqui por causa dele, foi por ele, é pela glória dele, é para ele, foi ele que fez, foi ele
que Deus, nada vai roubar a sua glória. Nada vai roubar a sua glória. Não é porque eu sou bom, não é porque eu estudei, não é porque eu sei, é porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Eu quero orar junto com você por essa palavra, porque eu tenho certeza que o que Deus tem para a sua vida, irmão, pode vir segunda-feira, pode vir segunda-feira. Pode vir terça-feira, pode vir. Ei, pode vir. Que venham os gigantes da vida, os desafios, que eles venham preparados, porque o Senhor dos Exércitos, Jair, está conosco. Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco, Ele está conosco. Seja tocado. É teu, nossa vida é tua. Recebemos com bom grado a tua palavra, identificamos a tua voz no meio dela, que ela seja estabelecida como um decreto irrevogável. Recebemos-a num todo, a parte que me toca, que me consola e também a que me confronta. Te damos prioridade à liberdade para que o Senhor possa trazer tais mudanças, porque de fato há áreas da nossa vida que são muito débeis. Ainda há uma pequenez tão relutante querendo ocupar espaço na nossa alma. O nosso coração às vezes se inclina por aquilo que o Senhor quer que nós nos mantemos longe. Reconhecemos tudo isso. Por isso pedimos teu amparo, teu cuidado, tua ajuda, teu fortalecimento e o socorro. Podes como Deus fazer o que te apraz. Podes como o Senhor, o Todo-Poderoso, realizar dessa forma. Assim essa noite, Senhor,
Faz cumprir tuas promessas sobre a tua igreja. Faz cumprir tuas promessas sobre a vida de teu povo. Faz cumprir aquilo que o Senhor disse que o faria. Sabe, essa noite, unge, Senhor, as pessoas com uma unção de ousadia. Não há covardes que sairão daqui. Pode ser que alguns covardes entraram, mas nessa noite saem daqui homens e mulheres determinados, ungidos por coragem, tomados por poder, convicto no Senhor. Sim, Pai, porque as cadeias, correntes, as algemas e as amarras da nossa alma estão sendo quebradas. E nós, agora posto em liberdade, podemos levantar a tua bandeira e glorificar o teu nome. Assim, Senhor, nós cremos. Assim, Senhor, nós cremos. Cremos na tua palavra que diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sim, é a tua palavra em ação, ensaboando a minha alma. Aleluia.